Dentro desse contexto aqui que nós temos do capítulo 6 de Marcos, nós vemos que anteriormente tinha acontecido um banquete, um grande banquete, no palácio do rei Herodes. E qual foi o prato principal? Infelizmente, o prato principal acabou sendo a cabeça de João Batista. Dentro desse contexto, desse momento, Jesus leva os seus discípulos para um lugar deserto. Ele se refugia. Provavelmente Jesus estava triste pelo seu primo. Justamente aquele profeta, que foi o último profeta, aquele que veio preparar o seu caminho. Quando Jesus e os seus discípulos se afastam num barco, ali naquela região que eles estavam, que era a Galileia, a multidão percebe isso e vai atrás. E diz que a multidão correu e chegou antes que eles no deserto. Chegando Jesus e os seus discípulos à margem, eles percebem uma grande multidão. Uma grande multidão. Jesus olha aquela grama verde, pois era a primavera, pede que todos se assentem, fiquem naquele lugar. E Jesus, olhando para aquela multidão, diz essas palavras: eles são como ovelhas que não têm pastor. Esse contexto aqui, depois a gente tem a maravilhosa multiplicação dos 5 pães e os 2 peixinhos, que alimentaram mais de 5.000 homens. Com certeza nós podemos fazer uma conta que tinham 10 ou 15.000 pessoas ouvindo Jesus naquela grama verde, num lindo dia de primavera. Ovelhas sem pastor. Dentro do contexto judaico, nós já tínhamos algumas referências em Zacarias, em Ezequiel, nós temos Isaías, nós temos também em Números. Números, por exemplo, no capítulo 27, quando Moisés está passando as últimas instruções, e aí é levantado Josué para que justamente o povo de Israel não fique como ovelhas sem pastor. Quando se falava em ovelhas sem pastor naquele contexto judaico, era isso que o judeu entendia. Nós temos o Salmo 87, por exemplo, que também vai falar sobre isso, vai falar sobre ovelhas sem pastor. Ou, por exemplo, Ezequiel 34. Ezequiel no 34 nós temos uma mensagem muito dura, muito pesada em relação aos pastores. Falam dos falsos pastores, aqueles pastores que não cuidam do rebanho. E fala também que o povo de Israel está como ovelhas sem um pastor. Olhando tudo isso, nós vemos Jesus repetindo algo que tinha acontecido com Josué. Nós vemos Jesus repetindo e simbolizando algo que tinha acontecido com Davi. Qual era a profissão de Davi antes dele se tornar rei? Justamente um pastor de ovelhas. Pois o grande pastor deles, antes, era Moisés, que também era um pastor de ovelhas. Vejam como as coisas estão extremamente conectadas. Quando a gente vai olhando esse contexto, é por isso que Jesus fala que aquela multidão, aqueles 10 ou 15.000 pessoas naquele lindo gramado, eram como ovelhas sem um pastor. E Jesus se apresenta como esse pastor para aquela multidão. E o que Jesus faz por aquela multidão? Além de dar o alimento, que foi uma coisa secundária, Jesus os ensina. Jesus traz ensinamento para aquela multidão. Aquela multidão foi duplamente alimentada. Alimentada com o pão e com aquele peixe, mas alimentada principalmente pela palavra de Deus que cada um deles receberam. Quando a gente vai olhar e tentar analisar um pouquinho o que é uma ovelha, como as ovelhas vivem, nós vemos que a ovelha é um bicho, digamos assim, burro, né? Porque ele tem muita dificuldade em se guiar sozinho, ele não consegue achar o caminho de volta quando ele se perde. As ovelhas, elas andam sempre em bando, elas andam sempre juntas, elas não podem ficar sozinhas porque elas facilmente se perdem.
Será que isso tem alguma coisa a ver com a gente? Será que isso tem alguma coisa a ver com o povo de Israel? Com certeza, nós vivemos em grupo. Nós temos uma facilidade muito grande de nos perdermos. Eu não sei aqui se alguém já desviou do caminho, mas nós temos uma facilidade e nós vemos regularmente pessoas se desviando desse caminho. Quando se desgarram um pouquinho do nosso grupo, elas acabam se desviando. E são para essas ovelhas, pois os próprios seguidores de Jesus também são chamados de ovelhas. E nós como seguidores, e nós como esse povo, que foi aquele povo prometido, nós somos essas ovelhas. Vejam que Deus, quando vai dar a lei, por intermédio daquele ex-pastor que era Moisés, Deus leva o povo para onde? Para o deserto. Deserto é um lugar onde a gente consegue ter mais concentração. Não tem nada, não tem shopping, não tem farmácia, não tem posto Ipiranga, não tem absolutamente nada. Só tinha um deserto. E lá no deserto Deus dá a lei para o povo. Como eu disse para vocês, aonde que Jesus estava e para onde Jesus estava levando esse povo, quando Jesus fala isso aqui, Jesus estava procurando um lugar deserto, um lugar que não tivesse distração para alimentar aquela multidão com a sua palavra e com o seu ensinamento, como está dizendo para nós aqui nesse versículo. Agora é importante a gente pensar como isso se encaixa hoje, para mim e para você. O pastor é Jesus. O pastor não é o pastor principal da igreja, o pastor é Jesus. As ovelhas somos nós. Mas ao mesmo tempo nós temos tantas e tantas ovelhas perdidas. Pense, enquanto você me ouve, quantas, não sei, eu tenho certeza que vai faltar dedos na sua mão para você contar quantas e quantas ovelhas que se perderam. Qual será a nossa função nesse grande rebanho que é o reino de Deus? Nós comentávamos aqui agora há pouco sobre algumas questões culturais do nosso momento, do mundo, a forma como nós vivemos. E nós vemos que muitas dessas ovelhas que hoje não estão aqui, elas saíram machucadas. Ou pela própria igreja, ou por outras ovelhas, ou foram atraídas, quem sabe? Foram atraídas para um outro lugar, buscando água, buscando um outro tipo de alimento e acabaram se perdendo e não conseguiram encontrar o caminho. O ponto é, cabe a nós irmos atrás dessas ovelhas. Nós precisamos fazer isso. Eu tenho uma amiga que há uns 2 anos atrás, há várias vezes eu chamava ela para ir à igreja e um dia ela foi. O dia que ela foi, ela me disse que fazia mais de 10 anos que ela não ia numa igreja. 10 anos. 10 anos é tempo suficiente para a pessoa ter morrido, para ter acontecido muitas tragédias na vida de uma pessoa. No caso dela, faziam 10 anos. E graças a Deus faz 2 anos que ela tem estudado semanalmente conosco no nosso pequeno grupo. Mas ela não é a única. Talvez, se nós olhássemos ela, seria justamente aquela pessoa que a gente não queria no nosso rebanho. Há tantas pessoas que nós olhamos e falamos assim, poxa, essa pessoa não se encaixa no nosso modelo. Essa é uma ovelha malhadinha. Lembra a história das ovelhas malhadas lá, das ovelhas... Porque, por exemplo, para fazer o sacrifício tinha que ser a ovelha perfeita, né?
Tinha que ser a ovelha mais branquinha, mais bonitinha. Elas tinham mais valores do que as ovelhas malhadas, do que as ovelhas marrons ou pretas. Mas o próprio Jesus vai nos ensinar que ele veio para aqueles que estão doentes. Jesus não veio para as ovelhas branquinhas. As ovelhas branquinhas já estão de boa, já não precisam. Jesus veio justamente para aquelas ovelhas que estão doentes, as ovelhas que estão perdidas, as ovelhas malhadas, que é aquela que ninguém dá algum valor para elas. Como que nós vamos conseguir alcançar essas ovelhas? Será que é só falando, não deixando de falar? Eu entendo que falar é importante, sim. Mas eu posso dizer para vocês por experiência própria que o exemplo fala muito mais do que todas as palavras que você quiser dizer. Eu já trabalhei, por exemplo, eu tive uma funcionária que ela também estava há muito tempo afastada da igreja e ela se dizia como ateia, por exemplo. E só por meio do exemplo que eu consegui ter abertura com ela para começar esse tipo de conversa sobre Deus. Ela me dizia que as pessoas chegavam já pregando para ela e falando para ela imediatamente que ela tinha que voltar, que não sei o quê, e ela não queria ouvir daquela maneira. Mas, quando por meio do exemplo, das coisas que eu fazia no meu trabalho, a forma que eu a tratava como chefe, ela sentiu confiança para começar a abrir algumas coisas, o que tinha acontecido, por que ela tinha se afastado da igreja e tudo mais. Há diversas ovelhas perdidas por aí, sem pastor, que não acham a água da vida que nós temos, que não acham um alimento. A ovelha conhece a voz do seu pastor, essas ovelhas perdidas muitas das vezes nem se lembram como é estar aqui. Imagina uma pessoa ficar 10 anos sem vir à igreja. Que dificuldade ela vai ter para se reconectar com Deus, para se religar, para novamente ouvir a voz do seu Criador. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. No teu trabalho, está cheio de ovelhas lá. Na escola, na faculdade, na tua vizinhança, no teu comércio, por onde você passa, está cheio de ovelhas. Se a gente for nas prisões desse país, há números que dizem que a grande maioria dos que estão lá são filhos de evangélicos. Pega o pessoal que está nas drogas, a coisa se repete. Alcoolismo, a coisa se repete. Qualquer outro ismo aí que a gente possa pegar, está cheio de ex-evangélico, está cheio de gente que conhece sim a palavra de Deus, mas se perdeu em algum momento. Por isso, nós como ovelhas que aqui estamos ouvindo a voz do nosso pastor, reconhecendo a voz do nosso pastor por meio do Espírito Santo, nós precisamos entender que Deus colocou você no lugar onde você está, para você dizer para essas outras ovelhinhas que tem um pastor, que esse pastor não se esqueceu dessas pessoas, e você vai ajudar a trazer essa ovelhinha, nem que seja pela mão. Nem que seja você indo buscar essa ovelhinha, trazendo ela, dando carona, fazendo o que for. Mandando mensagem. Quantas e quantas pessoas eu mandei mensagem durante muitos dias e muito tempo. Eu lembro da época do SMS. Tinha algumas pessoas, eu mandava assim 3 vezes na semana, regularmente, segunda, quarta e sexta, eu mandava mensagem para essas pessoas. E só na sexta eu convidava para vir à igreja. Para lembrar aquelas ovelhas, até que elas ouvissem a voz do pastor. Até que elas reconhecessem, lembrassem, ou até mesmo conhecessem a voz do pastor que as estava chamando. Por isso,
Nós precisamos, ao sair daqui, olharmos esse campo verde, essa grama, cheia de gente, cheia de ovelhas, perdidas, malhadas, machucadas, com fome, com frio, e trazermos essas ovelhas a ouvirem a voz do seu pastor.